Está começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. É uma honra, hoje estou com Regis Lima. Muito tempo para gravar esse podcast, mas agora a gente conseguiu gravar. Regis, muito obrigado por ter aceito participar. Tamo junto aqui. Antes de passar o microfone pro Regis, eu quero mandar um beijo, um abraço pra galera lá da It's Mine, que é o nosso patrocinador aqui. Se você não conhece a It's Mine, é uma plataforma de registro que faz certificados de anterioridade. Então, se você quer proteger as suas obras, a sua criação e ter uma prova sólida, você pode fazer um certificado de anterioridade. Aqui embaixo no link, na descrição desse episódio, tem um link lá da It's Mine e me chama na DM do Instagram que eu tenho um cupom de desconto mega especial. Então me chama lá no @LeoBeckerDesign e tamo junto. Era isso. Deixa eu te dar um recado, você que é ouvinte assíduo aqui do Fala Colega, tem uma novidade. Agora eu tenho um canal lá dentro do WhatsApp, onde eu vou compartilhar em primeira mão os novos episódios e também notícias que têm a ver com o Fala Colega. Então se você gosta muito, quer saber em primeira mão, quer participar de pesquisa, quer ajudar a contribuir com o nosso querido podcast, aqui embaixo na descrição desse episódio tem um link do canal, tá bom? Então eu te convido para entrar lá, que fica mais fácil de eu me comunicar com você. Era isso. Gente, obrigado, Regis, mais uma vez. Já te agradeci nos bastidores, mas vou te agradecer aqui ao vivo. Sou muito fã do teu trabalho, cara. De verdade, há muito tempo, assim. Um cara que eu conheci, não sei, nesses anos aí de internet, sei lá, como é que eu te conheci. E aí, cara, comecei a acompanhar teu trampo e realmente tu é um cara, muito fora da curva. Então é uma honra falar contigo. É que nem eu te expliquei, cara. A gente quer te conhecer um pouco, quer conhecer um pouco da tua história por trás dos portfólios, por trás dos prêmios, que não são poucos, né? Que são vários. E que tu contasse pra nós um pouquinho aí, velho, quando tu era pequenininho lá em Barbacena, se tu ainda era se tu era criança desenhista ou não, como é que era, se tu era aquele cara que... Eu era o cara que pichava tudo, né, velho? Nossa, eu fazia e pintava e bordado quando era criança. Inclusive, agora quando é adulto eu não sei desenhar. Tem nada a ver, né? Então, isso não é uma regra, né? Mas, então eu te apresento, irmão. Tamo junto, obrigado. E o Léo, microfone tá obrigado, contigo aí. cara. Primeiro é uma honra estar aqui, assim, tipo, a gente fala desse tempo que levou, mas eu acho que tudo acontece no tempo muito certinho, assim. A minha história tem essa relação com o tempo, assim, as coisas têm que acontecer quando elas têm que acontecer. Então, se a gente está aqui agora é porque tinha que ser nesse momento, então estou muito feliz. Eu sou um ouvinte hard user de podcast, assim, então tenho muita admiração por quem produz. Eu sei que é um puta trampo de produção, de edição, de colocar e de continuar fazendo acontecer. Então, cara, muita admiração, assim, pô, parabéns pelo trampo. E é uma alegria estar aqui perto, né, de tantas pessoas que eu considero mestres e mestras, assim, para mim. Então, aprendo muito aqui e é uma alegria estar aqui junto, assim. Então, só muita gratidão pela oportunidade aqui de trocar uma ideia contigo. E, cara, acho que se a gente for falar da história, né, assim, acho que eu venho do Ceará, venho de Maracanaú, que é uma cidade ali de região metropolitana, de Fortaleza. Aqui em São Paulo, hoje eu estou morando em São Paulo, mas aqui em São Paulo eu sempre falo que venho de Fortaleza por uma questão de velocidade na identificação geográfica, pelo menos Fortaleza, a galera vai saber que, pô, o cara vem do Ceará. Mas é uma cidadezinha ali, uma região periférica, enfim, e é uma história muito parecida com a de muitos de nós, assim, que vem de um lugar meio simples e que encontra um caminho no design, um caminho que eu demorei para achar, embora ele tenha aparecido algumas vezes na minha vida, assim. Eu fui uma criança que desenhava bem, gostava do que eu desenhava, assim, mas eu também fui sempre uma criança muito afeita à tecnologia, assim. Demorei para ter acesso à tecnologia, comparado com hoje, principalmente, né? Mas sempre gostei muito, assim. Sempre gostei muito de computador, de tudo que é tech, de tela, de mexer. E em determinado momento, acho que eu tive mais perto disso do que do design, assim. Mas tive a oportunidade num anúncio de curso que passa na escola, assim, para você fazer um primeiro curso de computação gráfica. Eu tinha, sei lá, uns 12 para 13 anos. Aí foi quando meu pai conseguiu comprar um computador. E aí eu comecei a encontrar o mundo do design ali, da criação. Acho que nem, enfim, o termo design ainda não existia para mim naquela época, era computação gráfica.
E eu era muito fascinado pela ideia de criar imagens, assim. E eu não sei, se você perguntar de onde vem isso, eu não vou saber responder, porque lá em casa não tem ninguém, assim, que tem essa história, assim. Meu pai sempre trabalhou com mecânica de carros grandes, assim. Minha mãe, por um tempo costurou, mas sempre trabalhou em casa para cuidar da gente. E eu decidi fazer design, então não tem uma conexão muito direta de onde que vem isso, assim. Mas eu me recordo de ter esse sentimento muito forte, assim, de gostar de tecnologia, de gostar de imagem, e uma curiosidade muito grande, assim, e uma facilidade muito grande também de conseguir conectar muitas coisas. E acho que isso é um pouquinho do que se reflete até hoje, assim, que eu faço, né, assim. Em algum momento eu já tive alguma dor com o termo generalista, assim, que é essa coisa de você não fazer nada muito bem, muito bem que eu digo para o nível de excelência que a gente encontra por aí, com cada profissional, que a gente vê que, putz, olha o 3D dessa pessoa que incrível, olha a ilustração dessa pessoa que é incrível, você não está em nenhum desse lugar. Mas é um lugar muito legal de conectar coisas, assim, e hoje eu sou bem tranquilo com isso, assim, putz, eu gosto de estar no meio de campo, conseguir dialogar em diversas partes, assim, e eu consegui ir construindo isso ao longo do tempo, assim, né? Então, acho que para além desse curso, né, eu tenho a história de como eu aprendi a editar vídeo, que foi na calçada, assim, tipo, não tinha internet para você abrir, ter um curso de Premiere lá, e, tipo, beleza, o cara vai te ensinando. Mas era uma época que a gente tinha uma comunidade de amigos que gostava muito de anime, assim, e uma parte desses amigos gostava muito de editar clipes de música com esses animes, os famosos AMVs, e eu achava iradíssimo, assim, e eu ficava perguntando, pô, como é que mexe nisso aqui? Aí eu sentava na calçada com os caras, aí eles falavam, aí eu chegava em casa e tentava fazer. E aí a gente ia todo dia tendo uma mini aula ditada, e assim eu aprendi a editar vídeo. E aí foi indo, assim, tipo, até que chegou o momento de decidir para que lado você vai, na hora de entender para que faculdade fazer. Eu tinha uma relação muito próxima com tecnologia, eu li os sinais errados e achei que seria um excelente programador. E aí, na hora de aplicar para a faculdade, tentei ciência da computação e depois entrei em sistemas de informação. E aí fiz 3 semestres, assim, foram terríveis. No último, eu reprovei em algoritmo, que é o básico da programação. E eu disse, putz, se eu reprovei em algoritmo, assim, não vou conseguir fazer isso daqui. E era muito engraçado, porque na cadeira de algoritmo, nosso laboratório era do lado do laboratório de design, e essa faculdade específica tinha um vidro que dividia esses 2 laboratórios. Então eu fazia a aula fingindo que estava olhando para o professor que estava na frente, mas eu estava vendo a aula de trás, assim, porque eu ficava, pô, queria estar ali, aquela aula que é legal. E aí, putz, quando eu reprovei, nunca tinha reprovado nada na vida, assim, cara, isso aqui é um sinal de que é hora de dar um passo para trás, recomeçar, se encontrar em outro lugar. E aí, essa coisa que eu falo do tempo, né, assim, foi importante eu estar em sistema de informação, porque lá eu conheci um cara, um amigo, que editava vídeo numa ONG. Eu mostrei para ele vídeos que eu editava como AMV, ele me levou para essa ONG para trabalhar como editor de vídeo. Eu comecei a fazer criação nessa ONG, eu entendi que queria fazer design, e aí eu fui fazer design na sequência. Assim. Cara, tu falou 2 coisas, tá? A primeira delas tu tem uma história muito parecida com a minha, com o lance da tecnologia, porque eu entrei, cara, eu tô cansado, não cansado não, eu não canso, acho que as pessoas cansam de ouvir essa história, mas foda-se, eu vou falar de novo. Eu entrei no design, na verdade eu não entrei no design, na verdade o design tava ali no computador, entendeu? Tipo, eu gostava era de computador, cara, de tecnologia, assim, e eu peguei, inclusive eu tava aqui agora com o manual do Windows 98,
eu comprei num sebo o manual do Windows 98, porque eu lembro que eu li, tinha um amigo, um pai de um amigo meu, ele trabalhava com computador na época, e eu fui ter um computador depois, sei lá, com 15, 16 anos, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, e meu primeiro salário, o segundo salário, eu já chamei minha mãe, mãe, vamos, racha comigo aí, na época fazia-se muito consórcio, um consórcio de um computador e tal, e a gente comprou um K62500, e eu lembro que, cara, eu lembro a sensação, assim, ó, de virar madrugadas, meu, no computador, velho. Computador pra mim me fascinou, e era bem o início da internet comercial. Então tinha internet de escada, só depois da meia-noite, e eu lembro que tinha um amigo meu que mas, sei lá, sabia fazer uns fogos no Photoshop, gelo, umas coisas assim que tinha, Photoshop 4. E eu instalei o troço na máquina, e cara, e assim, o design mesmo, o que é design, processo, projeto, a... isso eu fui aprender agora, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos atrás, que eu, sabe, caiu a ficha, eu comecei realmente a entender. Mas até então, eu fui pela tecnologia. E o segundo ponto que tu falou é o lance do generalista, cara. Inclusive, eu acabei de gravar um comercial, uma publi pra Adobe gringa, e era justamente isso, meu estilo, né? Falava sobre. O tema da campanha é meu estilo. E eles me convidaram, entre eu e vários caras, pra fazer, né? Então, e aí eu escrevi um texto, cara, que era justamente isso, assim, que eu sempre me senti meio perdido. Principalmente. No início, não, porque no início eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, só trabalhava e já era. Mas quando tu começa a ter uma convivência com outras pessoas e o mercado e tal, tu começa a se sentir um pouco excluído no início. No início eu me sentia assim, meio. Não é excluído, mas era síndrome do impostor. Eu pensava assim, não, cara. Porra, tem um cara que é fudido em marca, tem um cara que é fudido em ilustração, tem um cara que é fudido em 3D. E eu não sou fudido em nada, velho. Eu sou um fudido mais ou menos em tudo, assim, sem fazer tudo. Cara, isso ficava um pouco na minha cabeça. Só que como eu sempre gostei mais de ganhar dinheiro do que me aparecer pros outros, eu sempre, tá tudo bem, velho, porque eu entregava as paradas que eu precisava. Ah, tem que fazer site, aprendi a fazer site, tem que fazer vídeo, aprendi a fazer vídeo. Pelo dinheiro, entendeu? Pelo dinheiro. E aí o que acontece, cara? No correr de toda essa história, hoje, inclusive eu falei isso no texto, que hoje eu encontrei o meu estilo. E o meu estilo é esse. E eu sou muito feliz sendo um meio campista, que nem tu falou. Cara, eu sou muito feliz nisso. Porque não é pra todo mundo ser um meio de campo. Não é pra todo mundo aprender de tudo um pouco e ser bom em um monte de coisa. Porque a gente é bom em um monte de coisa. Tu é bom pra caralho em um monte de coisa. Pode ser que tu não seja um exímio editor foda pra caralho. Mas tudo bem, velho. Mas daí tu conhece alguém que é, entendeu? Tu chama o cara, meu, me ajuda até aqui. Só que o poder que a gente tem de botar de pé uma ideia é incrível. Sozinho, sentadinho com a bunda no computador, tu consegue botar de pé uma campanha, sabe? Com uma qualidade extrema, assim. Isso é muito legal, né? E eu falo pra todo mundo isso. Eu não levanto a bandeira, quer dizer, eu levanto a bandeira do generalista porque eu acredito que, principalmente no mundo atual, ser um generalista tem muitas vantagens, muito mais vantagem do que desvantagem, porque a gente tá no meio de já vai entrar nisso, falar sobre um pouco disso, de inteligência artificial, e enfim. Mas enfim, cara, então eu me identifiquei muito contigo nessas duas coisas, generalista e lance da tecnologia. Tá, e me diz uma coisa hoje, cara, tu tá no Itaú, qual é o rolê que tu tá fazendo hoje? Assim, e como é que tu chegou onde tu tá agora? Assim, entrou em agência, fez freela? Como é que foi, assim? Como é que tu ganhou teu Boa. dinheiro até hoje? Cara, quando eu entrei na faculdade de design, assim, eu já estava trabalhando com criação, e eu sempre fui muito dedicado, assim. Isso, para mim, isso é muito tranquilo, assim. Eu me dedico muito. Tipo, isso era na escola, depois na faculdade, e eu comecei a trabalhar muito cedo, assim. E o trabalho pedia de mim muita dedicação também. Então, isso ficava visto, assim, por todo mundo. E eu tive um dos caras que estudavam comigo, assim, Alex Façanha, me deu a oportunidade de trabalhar com ele numa agência de live marketing, que existe até hoje, fez 15 ou 14 anos esse ano. E, cara, foi uma puta experiência, assim, porque aí abriu a porta, fazia uma criação na ONG, assim, mas era
ainda não tinha um ritmo de agência, era uma outra parada, assim, mas foi uma boa porta. Foi divisor de águas na minha vida em termos de educação e política, assim, foi fundamental passar por lá. Mas depois, em criação em si, entrei nessa agência, passei quase 3 anos lá, assim, aprendi pra caramba, assim, acho que tive a oportunidade de aprender coisas que nem sempre no design a gente vai aprender e que você precisa desenrolar em algum momento, assim, cara, fazer evento, a galera que faz evento, assim, são heróis, assim, tipo, o fornecedor, a gráfica que produz para evento, essa galera manja muito da parada, assim, esses resolvem problemas, assim, absurdos. Então é um lugar muito bom para você estar e para ver como que você lida com o problema e ao mesmo tempo como as soluções aparecem, para você aprender a ter calma. Uma das maiores lições assim de como lidar com erro, eu aprendi lá. Uma vez estava um dos primeiros desafios, assim, tinha um brinquedo para adesivar. Esse brinquedo era uma trave que tinha uns buracos para a galera chutar e fazer gol. E aí eu, no auge da minha expertise, assim, pô, vou fazer o adesivo aqui e já vou deixar marcado aqui o lugar do gol aqui, né? De onde que corta e tal, beleza. E aí a gente ia adesivar isso numa praia lá de Fortaleza, Praia do Futuro, às 11 horas da noite. Aí chega a turma lá de adesivação com adesivo gigante para adesivar a parada com as marcações lá. Aí eles começam a cortar e eu acompanhando aqui a média distância, né? E aí eu já vou vendo que essa ideia ela não tinha futuro, ela não ia dar certo, porque eu calculei os espaços entre os círculos, assim, matematicamente, mas quem cortou na mão, a chapa de ferro, não calculou matematicamente. Então você começava a ver umas sobrinhas, assim, pontilhadas, que iam sobrando, assim, e eu já estava... O diretor da agência não tinha chegado ainda, e eu já estava aqui, puta, mano, já era, vou ser demitido, vai ter que descontar de onde do que eu ganho, o adesivo é caro, já tava mil coisas na cabeça aqui, cara, e ele, quando ele chegou, foi de uma generosidade, de uma serenidade, assim, que me ensinou demais, assim, porque é muito comum também nesse mercado de muita pressão, a galera que grita, esse cara tem além de ser muito criativo, muito gênio, assim, ele também é muito tranquilo. Aí ele chegou, ele viu o problema, e ele atuou na solução. Ele, pô, não, mas se a gente pegar essas sobrinhas que parecem muito aqui, vamos completando, a gente mascara aqui um pouquinho. Óbvio que ele ficou chateado, óbvio que, pô, era um puta projeto que a gente estava fazendo, era inauguração e tal. Mas para mim me ensinou muito como que ele transformou isso no foco na solução e não no trauma de escrotizar a pessoa porque ela errou ali e tal. E esse lugar teve muita paciência comigo, assim, para esse aprendizado, assim. Foi uns 3 meses, assim, que eu tinha medo, assim, de adesivar coisas, assim, porque, cara, qualquer erro é gigante, assim, tudo é impresso em tamanhos absurdos. Mas eu aprendi demais, assim, cara, foi... Assim, e cor, né, velho? Cor. Tu olha no computador assim, tudo lindo, nossa, degradê, o vermelho é lindo, o azul é lindo. Meteu tinta, cara. Se tu não tiver a manha de fazer seleção de cor direito ali, não, fica uma bosta, fica tudo marrom, horroroso, assim. Realmente, eu tive uma experiência muito fodida eu falando um negócio de generalista, mas tem coisas que hoje eu já não boto mais a mão. Quer dizer, não é que eu não bote a mão. Botaria, mas eu sei que eu não sou bom. Que é, por exemplo, embalagem. Tá? Embalagem é uma parada que é um outro jogo ali. É um outro jogo, assim, sabe? É um jogo diferente. Né? E no início, fiz uma embalagem, me lembro assim, foi no dia que eu resolvi. Quer dizer, até fiz umas embalagens super bonitas esses dias aí. Mas assim, totalmente clean, sem nada, sabe? Marca de cosmético. Que daí não tem erro. Tudo branco, com fontinha e tal. Mas eu digo que nem a Pri, por exemplo, lá da... Como é que é o nome do estúdio dela que eu me esqueci agora? Caralho, esqueci, velho. Ia fazer o merchan aqui pra ela agora, mas enfim. Que nem a galera de embalagem, que faz embalagem mesmo. Cara, os caras são muito foda. Eles olham para aquilo e aquilo tem todo
Fica bonito o troço, cara. E eu fiz essa vez, peguei uma embalagem pra fazer, e o cara, botou uma grana e tal. Ficou uma bosta, velho. Uma bosta pra mim, assim. Eu olho pra aquilo e acho horroroso, entendeu? Sabe quando as coisas ficam pequenininhas, assim? Ficou parecendo... Cara, não ficou bom, velho. Não ficou. Claro que teve mão do cara, o cara quis mudar também, enfim, mas não ficou. E como o cara aprende, né? Então hoje em dia, por exemplo, cara, eu nem pego projeto de embalagem. Quando tem, o que acontece? Hoje eu tento ser o mais diretor de criação possível. Então o que acontece é, quando vem um job desse, eu conectar alguém, né? Tipo, vou conectar alguém super bom nisso, eu sei como é que eu quero. Só não sei fazer, né? Não sei executar tudo do jeito que o cara consegue. Mas é legal tu aprender, né? Aprende. Tem que fazer, não adianta. Não dá pra dizer que não é pra fazer. Tem que, é só errando que o cara vai parte pegando. do conhecimento que a gente forma, assim, ele é o acadêmico, e aí é uma boa base, assim, mas o que a faculdade vai te dar, principalmente dependendo da faculdade, né? O que ela vai te dar é uma boa comunidade de pessoas que estão muito afim de aprender o que você quer aprender. Então, na maioria das vezes, num nível de execução muito semelhante ao seu, então todo mundo está cometendo erros e acertos similares, assim, então tem muita empatia e muita energia também, né? Porque, por exemplo, eu fiz faculdade à noite, depois do trampo. Quem está nesse perfil de curso, cara, tipo, assim, vai chegar em casa meia-noite, vai ter que fazer trabalho da faculdade, então se você tá sozinho na parada é difícil. Então a faculdade te dá isso, assim, tipo, um bom conhecimento base, né? Mas o que é necessário para seguir, assim, você vai receber fora, né? Porque apesar de todo o conhecimento gigantesco que a gente tem dentro do design, o design no dia a dia é feito dos pequenos macetes, ele é feito das pequenas leituras que a gente faz de cliente, de como que a coisa funciona, da pessoa que está na direção. Então ele é feito de pequenos detalhes, assim. É necessário muita sagacidade para continuar no design. Assim. Você vai aprendendo e dominando essa ideia da leitura fina e da sagacidade com o tempo. Né? As coisas não estão dadas, os briefings e os cenários, às vezes, eles são hostis, né? Assim, nessa agência, por exemplo, tudo era gigantesco, assim. O Illustrator não faz arquivo de 20 metros. Tem que fazer calculado, você tem que reduzir um arquivo gigantesco, tem que fazer... Como que faz isso? Assim, isso não está no conhecimento base. Isso você vai pegar na manha, dentro da gráfica. Uma das coisas que eu gostaria hoje eu tenho um gap grande, assim, que é de produção gráfica. Eu gostaria de saber mais de produção gráfica, de material. Tem galera que manja. Hoje lá no Itaú, assim, eu vejo a Tuia, a Milena, parte do time todo lá, assim, a galera manja muito, assim, cara, faz muita diferença, assim, porque a galera não fala, vamos fazer isso aqui num cocheiro, não, quantas cores, em que papel, que material, qual que é o acabamento, qual que é o peso, tipo, em que gráfico, que máquina que vai rodar, tipo, se isso é offset, se não é. Então esse conhecimento hoje eu sinto falta, assim, queria ter podido estagiar numa gráfica, porque, cara, isso ajuda demais, assim. Então acho que às vezes negligenciar isso que a gente pode chamar do que está no meandro ali é fatal, assim. Porque isso é muito valioso, tem muito ouro, assim, no macete. Né? Você conversar com o pessoal da gráfica e entender que eles... E não muda muito, né? E não muda muito, assim, não é uma coisa que claro que a tecnologia evolui pra caralho, claro que, parque gráfico e tal, evolui, mas não evolui tanto quanto tecnologia digital, assim, né? Tipo, cara, os caras... O que tá rodando na gráfica hoje lá é a mesma máquina de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, entendeu? O processo de seleção. Então é uma coisa meio atemporal, né? Tipo, tu aprender esse tipo de coisa de produção, assim. Nossa, produção gráfica é muito foda, meu. É outro planeta, outra coisa. Às vezes tu vai eu me lembro que eu ia nas gráficas, às vezes, fazer prova de cor, ou vou acompanhar uma campanha, alguma coisa, né? Que tem que ir lá assinar as provas na saída da máquina, assim. Tu vê uns tiozinhos assim, cara, baixinho, assim, tiozinho velho. O cara tá ali há 40 anos, cara. Aquele cara ali, ele manja tudo que tu pode imaginar, velho.
entendeu? E é muito massa trocar uma ideia com o cara eu sempre fui, gostei muito de conversar, né? Então, cara, chegava já no cara, e aí, meu, como é que tamba? Como é que é isso aqui? Como é que é a máquina? Como é que funciona? Daqui a pouco o cara tá te explicando já como é que... Eu sempre fui muito interessado por isso, assim. Apesar de não manjar também tanto, assim, né? Quanto gostaria. Mas cara, e como é que tu chegou no Itaú? A gente... Acho Porque que pulou, tem, acho que eu te aí cortei. vai, né, assim, tipo, aí nessa agência eu decido sair da agência, eu viro, decido abrir um escritório, em 2016 que foi um ano de crise, e foi um erro, assim, quer dizer, foi legal, mas assim, no final a melhor decisão foi fechar isso, assim, tipo, ir para o mercado aprender design mesmo, assim, tipo, eu tava, acho que a leitura foi, putz, entendi já a parada da publicidade, do marketing, mas eu preciso fazer design stricto sensu, assim, preciso estar com uma galera que está produzindo branding, que está olhando para grid, que está olhando para coisas que falam de uma execução fina de design. E aí, pô, vou abrir, não rolou assim, tipo, foi uma jornada um pouco difícil, talvez um pouco solitária ali, e tem um momento certo para empreender. Assim, hoje eu tenho essa consciência, mas empreender cedo demais, assim, para mim é um erro. Assim, você está deixando de aprender com muita gente boa no mercado para fazer muita coisa que você ainda não sabe direito, né? Tipo, putz, você não sabe nem gerenciar um negócio e ainda não sabe executar com perfeição o design em si. Então você, putz, vai fazendo as coisas meio tortas, mesmo, vai aprendendo no caminho, mas, cara, assim, para mim, pelo menos na minha jornada, foi fundamental. Aí fui para a Vibre, que era um puto escritório de design na época em Fortaleza, assim, que os caras tinham um design editorial fino demais, assim, foi muito disruptivo quando eles surgem ali. E foi uma segunda faculdade, assim, cara, sentei. Eu lembro que tem um dia para mim que foi marcante, assim, que eu sento com o diretor, que hoje é meu amigo, assim, a gente trampa muito junto, que é o Rodrigo. Cara, e ele começou a listar uma série de estúdios, assim, pô, tu conhece isso? Não. Conhece isso? Não. Conhece isso? Não. Conhece... E nós, putz, cara, eu passei 3 meses, eu ia pra casa, caraca, eu não sei nada. Esses caras estão muito à frente, assim. E para mim foi um chacoalhão, assim, de, putz, tem muita coisa para você aprender, assim. Tipo, precisa de muita calma para você ter um caminho, assim. E aí fiquei lá quase 3 anos também, trabalhei numa startup, e aí era um design mais pragmático, mas foi muito legal também para ter essa primeira experiência com o cliente, assim, né, sair da agência para cliente. O time era muito legal, a gente tinha muita energia de design, o design era um valor muito forte lá dentro, então foi muito legal na Agenda Edu. Aí eu decido vir para São Paulo. Putz, aqui para mim, tipo, eu gosto ainda, né, bastante da cidade, assim. Os lugares que eu queria trabalhar, eu almejava trabalhar, estavam aqui, cara, e fazia muito sentido vir. Minha esposa também comprou muito a ideia, e aí a gente veio, graças à oportunidade de 1 mês de trabalho na Faros, como freela, assim. E a gente, pô, vamos arriscar. A gente veio com esse 1 mês, assim, tive um primeiro choque de São Paulo, assim, da realidade de São Paulo e como que design é tocado, o nível de maturidade dos negócios, assim, é tocado aqui. E, cara, foi incrível, assim, foi 1 mês de 15 dias onde eu não entendia nada do que eu estava fazendo, assim, muito perdido, assim, caraca, os caras estão querendo muito afobado para fazer layout e para criar e para mostrar que eu sabia fazer, assim, e a galera super calma, vamos entender que história a gente quer contar, vamos passar 4 dias pesquisando imagens para a campanha, para a gente entender primeiro com profundidade e tal. E aí, quando eu entendi, sabe, aí fluiu, foi legal. Aí passo um tempo no maquinário com o Tipocali, que era um cara que o Tipocali, o Bruno, a Cindy, que eram pessoas que eu super admirava, se admiro o trampo, né? O Tipocali é um cara referência de tipografia, caligrafia, a Cindy é uma mestre Jedi da ilustração. E aí vou pro Rebu, falo com o Pedrinho Matos me acha por um acaso do destino. Tal hora eu recebo uma ligação dele, e, putz, ele fala que foi difícil me convencer aí, mas não foi, assim, zero, assim, quando eu vi o trabalho do Rebu, eu disse, putz, vim pra cá para aprender a fazer isso. Aí o Rebu é minha terceira faculdade, assim, acho que a gente pode falar muito, assim, do que eu aprendi lá e de como que a galera enxerga design, assim, que é incrível. E aí eu realizo o sonho de trabalhar na Tátil,
Tátil aparece 2 vezes na minha vida. Na primeira vez eu não fui, continuei no Rebu, aí achei que não ia passar mais. Aí passo uma segunda vez, e aí agora pós-Tátil, o Itaú chegou na minha vida para a gente tocar um desafio novo lá. E aí tu chegou no Itaú daí. Aí, pô, no Itaú, Cara, tá, cortou. Mas antes, deixa eu só fazer um parênteses, só pra gente entrar numa história que tu falou ali do empreender, né? Que tu empreendeu também e tal. E é uma parada que é bem louca, né, cara? Todo mundo tem, principalmente a galera nova, eu entendo, tá? Porque eu também sempre fui assim, às vezes, que é de querer liberdade e fazer por si só as coisas e tal. Só que se tem uma cagada que eu fiz, cara, na vida, foi não ter começado a minha carreira trabalhando pra alguém, velho. Foi não ter entrado em algum canto e começado a trabalhar. Eu fiz totalmente o contrário. Na verdade, acho que eu nunca trabalhei pra ninguém, assim. É um erro. Eu acho que isso é super errado. Porque tu vai deixar de aprender, cara. Como faz as coisas. Tu não sabe nem fazer, tu não sabe nem te autogerenciar, meu. Tu imagina só tu gerenciar um negócio. E outra coisa, empreender não tem absolutamente nada a ver, velho, com criação. É gestão, entendeu? Gestão de vendas, gestão de dinheiro, gestão de tempo, gestão de pessoas. É gestão, cara. E, meu, grande parte de nós, criativos, não somos bons gestores. Tanto é que tem muita gente que sobe de cargo e o cara virou gestor de design e tá fudido, porque o cara para de criar e daqui a pouco se frustra. Eu conheço um monte que passou por isso, assim. Claro que a grana é maior e tal, enfim. Tem esse dilema, né? A gente tem um dilema aí. Enfim, mas eu queria te falar que o lance do empreender. Se você tá escutando isso agora e tá entrando no mercado de trabalho, ou já tá no mercado de trabalho, cara, empreender não é fácil. Principalmente quando tu é pelado e não tem dinheiro nenhum pra nada, tu vai te frustrar, caso tu não tenha essa preparação. Mas enfim, agora tu entrou quero saber do Itaú agora. Eu ia voltar nesse ponto do empreender rapidinho, assim, só porque, cara, hoje, pra mim, acho que só faz sentido você empreender se aquilo que você tem no mundo não te representa. Puta, eu fui aqui, eu fui ali, tipo, e não tem nada que me represente no jeito que eu gostaria de trabalhar, no que eu acredito enquanto valor de trabalho, no jeito de fazer design. Cara, se você olhou para todos os lados, assim, cara, não tem, talvez faça sentido, porque aí vai existir uma coisa que tem muita alma, assim, tem muita verdade e, sobretudo, vai existir algo que nasce com que você... nasce algo que realmente você pode acreditar, sabe? Tipo, putz, eu acredito nessa ideia aqui que é muito diferente. Mas, e aí, pra mim, tipo, não é o meu caso, por exemplo, assim. Hoje eu olho, tipo, cara, eu me sinto super representado no que eu gosto de fazer dentro do Itaú, sabe? Assim, tipo, quando eu olho pra história do Rebu, por exemplo, cara, assim, quando o Andreas e o Pedro tipo, decidiram abrir, faz muito sentido. Os caras, assim, o Pedrinho teve aqui e ele falou, né, putz, a gente queria fazer um negócio muito diferente, muito mais simples, menos, cortar toda a bullshitagem, ser muito mais disruptivo, e a gente não tinha oportunidade de fazer isso em lugar nenhum. Os caras vão lá e abrem e faz muito sentido. Então, acho que tem essa abrir mão dessa coisa de querer se querer ser diretor muito cedo, que é uma coisa também, né, tipo, você ser diretor de criação de você mesmo muito cedo, assim, cara, você perde as oportunidades de aprender com uma galera muito boa, assim, muito boa mesmo. Assim. Para mim, foi fundamental passar por todos esses lugares, aprender com todo mundo, para daí construir um lastro de trabalho, mas também uma visão de design que contempla muitos cenários e muitas realidades, assim. Então, acho que é fundamental. Para mim, acho que passar por vários lugares, assim, constrói boas carreiras. E aí, falando de Itaú especificamente, com o rebranding, o rebranding foi feito da maneira mais sigilosa possível, assim. Então, praticamente ninguém no banco sabia, pouquíssimas pessoas, e aí isso pegou o ecossistema inteiro de surpresa, né? Assim, pô, lançamos uma nova marca, beleza, o que é que acontece com todas as outras marcas?
E aí a gente precisou se organizar em frentes para lidar com negócios que a gente chama de negócios que estão perto da marca, né? Então, quando eu falo de tal Personalité, tal BBA, são marcas que estão pertinho. Mas eu tenho uma série de outras marcas ali também que precisam de fazer, né, desse cuidado de atualizar, acompanhar o movimento de Master Brand. E isso a gente faz com parceiros externos que a gente treinou, que a gente confia, que a gente já trabalha há um tempo. E a gente utiliza essa rede de trabalho que é super competente, super expert, para construir a outra parte do ecossistema de maneira consistente e com escala. E aí eu entro para aportar processo. Né? Como que a gente consegue fazer E aí, de novo, né, a história do meio de campo. Como ser uma interface entre Itaú e parceiros para que a gente tenha um bom diálogo de projeto, para que a gente tenha um projeto que acontece de maneira que é muito eficiente, mas também é saudável, para que a gente tenha na mesa sempre, né, uma boa capacidade de abstração, um bom diálogo técnico com as agências. Então, a minha frente principal hoje no Itaú consiste nessa relação de processos, de projetos, de marcas do ecossistema, junto com diversas agências. Né? Cara, e como é que. Uma pergunta agora. Como é que conseguem administrar uma marca desse tamanho, cara? Cara, como. Como é que pensa assim, cara? Porque, porra, tem 500 mil sistemas, tem 500 mil coisas, tem um monte de produto, tem um monte de apresentação, tem um monte. Como é que faz isso, cara? Como é que pensa assim? Como é que tu começa a pensar numa arquitetura de marca e se dá esse processo de treinar as pessoas? E como é que é isso numa da maior marca de banco da América Latina, né? Eu acho que é o Itaú, enfim, uma das maiores empresas que existem hoje. Cara, assim, primeiro é com muita gente boa. Acho que uma coisa do Itaú, assim, é que, cara, o nível da galera que tá lá é muito alto, assim. Quando eu cheguei, já peguei o rebranding pronto, né? Então já cheguei aqui com a casa montada, assim. Mas essa galera enfrentou um desafio de marca gigantesco. E o Itaú tem a sorte de ter o time que tem, assim. A sorte e a competência de ter reunido essa galera esse tempo todo, né? Então você ter Cleiton Caetano tocando, né, liderando esse rebranding, junto com o time da Pentagon, com o time do Itaú, que é muito expert. E não só o time de design, porque acho que quando a gente fala de marketing e olha muito para design é uma ponta, assim. A área de marketing, né, que lida com todas as marcas, assim, é gigantesca, assim, e você olha para o lado, assim, uma galera mais expert no mercado que a outra, assim, é impressionante como que a gente consegue lidar com cada ponto dessa marca com um nível de expertise muito alto. Então, tem um nível de conhecimento de marca dentro do Itaú que é muito maduro, né? A área de design, por exemplo, existe há 40 anos, então é mais simples e mais fácil dialogar com precisão, com conhecimento, temas que nem sempre em todas as empresas mais tradicionais é possível. E a outra coisa é com consciência e tempo. Assim, tipo, uma vez que esse rebranding está feito e que ele levou tempo para ser feito, né, assim, para a gente chegar no resultado que ele está hoje, assim, quem tiver a oportunidade de ver o Cleiton apresentando a marca em qualquer dia vale muito a pena, assim, porque é muito interessante ver como que isso foi construído de uma maneira com processo, com muita pesquisa, com muito conhecimento e com o entendimento de que a gente precisa de tempo para fazer as coisas. E para gerenciar o resto todo também. Então, assim, a gente está num momento de transição e momentos de transições eles são meio esquisitos em todos os lugares, né? Assim, então a gente vai ver muita coisa saindo certo, a gente vai ver muita coisa saindo de um jeito que poderia ser melhor
e a gente vai priorizando aquilo que faz muito sentido para o valor da marca, e como que a gente vai colocando cada coisinha no seu lugar da melhor maneira, vai entendendo que a gente não consegue fazer isso sozinho. É necessário que todos os times estejam muito alinhados aos objetivos do banco, né, da empresa como um todo, em termos de design, para onde que a gente quer caminhar. Então, ter um alinhamento de visão muito enraizado, uma cultura forte e um time muito capacitado, não faz com que o desafio seja mais fácil, porque ele não é mais fácil, mas faz com que a gente consiga tocar as coisas com mais precisão, com mais certeza, com mais tranquilidade e com mais eficiência no resultado também. Então, assim, eu tô lá há pouco tempo. Então, o resultado, né, brilhante que a gente vê hoje na rua, assim, cada vez que eu tenho a oportunidade, eu falo pro time do Golaço, que foi esse rebranding, assim, vem da mão de um time, cara, muito, muito incrível, assim. É impressionante, assim. Foi um rebranding muito, muito bem feito. Eu acho ele muito bem feito, assim. Cara, mas me dá um exemplo sobre a diferença. Não precisa dar exemplo real, mas assim, um ponto de vista de uma empresa que nem o Itaú, que tem, por exemplo, um setor de design há 40 anos, e de uma empresa que não tem. Na prática, assim, o que tu nota de diferente, assim, quando tu vai numa reunião, ou sei lá o quê? Um exemplo mesmo, assim, de diferença que tu percebeu estando no Itaú de uma empresa que tem esse know-how e já existe um setor lá dentro há muito tempo. Assim, olhando especificamente para a marca, que eu acho que é mais fácil da gente ilustrar, acho que quando a gente não tem design dentro e um pensamento de marca estruturado, quando você pede um rebranding, ou no caso nenhum rebranding, um redesign de uma empresa que vem desse lugar, meu negócio precisa de uma marca, ele precisa de uma identidade visual nova. E aí a gente volta lá para trás, para quando a gente fala da história de marcar o boi, tipo, cara, eu preciso dizer que isso aqui tem um dono e esse dono tem essa cara. Quando eu tenho isso estruturado, eu entendo que a minha marca é o negócio. Então, Itaú é uma marca, para além de ser um banco, e diversas marcas, né? E a gente a gente tem usado essa metáfora, que o guarda-roupa é muito grande, né? Então, o Itaú tá no Nike Run, tá no Rock in Rio, faz um evento para quase 15 mil pessoas no Ibirapuera com a Fernanda Montenegro lendo Simone de Beauvoir. E são temas, cara, muito diversos, assim. E só uma marca que se entende enquanto marca e que entende que a marca é negócio, consegue criar esse nível de diálogo e de engajamento. Então, faz muita diferença, porque assim, a gente não tem lá dentro que convencer as pessoas de design, de que o design precisa existir, que a gente precisa ter um pensamento estruturado de marca. O diálogo ele já parte desse lugar. E aí a gente se aprofunda para entender que a partir daí para onde a gente vai, ou para onde a gente evolui. Né? Então, assim, é mais simples de dialogar em termos de disciplina mesmo, né? Putz, não tenho que te explicar o que é design, por que é que tem que ser feito isso, por que é que tem que ser feito aquilo. Não, putz, isso é a base. A partir daqui para onde evolui, aí as conversas começam a ficar super relevantes, assim, né? Então, tem uma frase do Pedro no Rebook, quando eu vi a primeira vez foi dura, mas fez muito sentido, que ele disse, o básico a gente não discute. E ele tem toda a razão, assim, porque a gente não tá ali para discutir se o negócio tá alinhado, se o grid tá certo, se a composição, se a cor tá correta. Cara, isso é a base. O que a gente tem que gastar tempo aqui é discutindo se o conceito tá correto, se a gente está contando a história certa, se a marca tá aportando valor no lugar correto. E eu vejo isso muito no Itaú, assim, tipo, a gente consegue ter discussões que partem para esse lugar. E como mensurar, né? Mensurar. Não, e principalmente quando tu fala quando tu parte de um ponto que tu não precisa explicar o básico, que já é mais sofisticado, tu consegue agregar mais valor e tu consegue pensar coisas do tipo esse de mensurar, né? Porque a mensuração do design sempre foi muito, muito complexa de ser feita. Quando tu fala de uma campanha
de branding ou quando tu fala de valor de uma marca, sempre foi difícil tu mensurar exatamente o valor, né? O valor, não tô falando de equity e disso, eu tô falando de quanto gerou de impacto aquela ação que tu fez, por exemplo. O rebranding do Itaú, o que gerou de diferenciação, o que gerou de resultado financeiro, de reconhecimento e tal. E eu tenho absoluta certeza que o Itaú tem ferramenta para isso. Quer dizer, ferramenta todos temos, mas eu digo expertise para usar essas ferramentas, né? Porque já cuida desse monte de sinais há muito tempo. Não é o cara que tá discutindo com a agência se tem que ser azul ou amarelo, ou se por que ele deveria investir, sabe? Gastando energia com isso, né? E quando tu tá nesse nível de jogo, cara, tu já tá jogando o jogo que tem que ser mesmo, né? Que é o último estágio, vamos dizer assim. É a vanguarda. A palavra certa é a vanguarda. Tu tá jogando a vanguarda do design. Não só de design, de branding, de comunicação, de marketing, né? Enfim. Tem todo esse lance. Eu acho que deve ser uma coisa muito excitante, assim, cara. Muito legal trabalhar numa equipe que, pô, tu vai trocar uma ideia com os caras são muito bons naquilo, assim. Tem uma coisa muito gratificante, né? Cada reunião o cara sai com a cabeça inchada. Assim, pois a gente aprende muito junto em cada reunião também, né? Todo mundo aporta muito valor, assim, as conversas são muito ricas e, cara, acho que é um lugar, a gente costuma muito a falar para os nossos clientes, que é o discurso de sempre, né? Que branding não é só aqui a gente fazer identidade visual, branding é no gerúndio, é a marca acontecendo todo dia, e, enfim, todas as ações lá. Pô, assim, lá, tipo, dentro do setor de marketing, você vê isso acontecendo. De fato, a galera tá fazendo todo dia. Assim. Então, tem um cuidado com a marca e todas as suas dimensões muito fino, assim, muito próximo, muito com muita inteligência aportada ali para fazer isso acontecer. Então, é uma puta estrutura e que não depende só das ferramentas, mas, cara, quando você olha para as pessoas também, você fica, cara, isso aqui de novo, mais uma faculdade, na quarta faculdade. Assim. Você vê a marca acontecendo, quando você conseguisse olhar para dentro das engrenagens, assim. Quando você olhasse para dentro da pedra e, putz, entendi. Assim. É especial. Cara, me diz uma coisa. Agora, assim, agora como pessoa, né? Eu quero a tua opinião e a opinião também um pouco, né? Do contexto que tu tá no Itaú e tal. Como é que tu enxerga hoje, e como é que o Itaú enxerga, enfim, né? A galera de criação. Não vou falar marca Itaú, tô falando da galera, das pessoas que estão contigo e tal. Sobre inteligência artificial, assim, sobre inteligência generativa, né? E tudo isso que tá acontecendo na nossa área. Qual é a tua opinião, assim, né? O que tu curte, tu não curte, tu acha que vai... Como é que é? Qual é a tua relação hoje com esse assunto, cara, assim? É boa, a relação ótima, assim, tipo, quando o Midjourney surge, pulei muito para dentro, assim, fiz diversos experimentos, fiz alguns projetinhos pessoais, assim, para entender a ferramenta e todas as outras ferramentas juntas, assim. Eu entendo todas as questões, assim, mas eu acho que a gente tem que jogar onde a gente tem controle. Cara, não é a gente aqui que vai barrar a evolução e o andamento da OpenAI e do Midjourney. Acho que a gente tem que fazer uma pressão e uma luta por regulamentação, simples assim. Acho que tem questões que a gente não deveria ter possibilidade, por exemplo, a indexação de artistas, e, cara, isso para mim não deveria ter, tipo, a gente não poderia ter a possibilidade de dar o prompt no estilo de, acho que isso são coisas que a gente pode cobrar e pedir, mas cessar o uso da ferramenta ou negar o uso escolher ficar para trás por livre e espontânea vontade. Assim. Ou assim, talvez a gente não esteja ainda sabendo olhar para trás e entender que, tipo, cara, já pensou se quando tivesse surgido o Photoshop, a gente tivesse virado pro cara que editava na mão e dizer, porra, não edita no Photoshop, edita na mão, porque tipo, a ferramenta, você tá roubando o jogo. Né? Cara, não é isso. A ferramenta tá aí, todo mundo vai usar, é uma ferramenta de impacto
muito maior do que o que a gente já viu até agora, assim, porque o que a gente tinha de ferramenta até então, elas não são ferramentas amigáveis para todo mundo. Então, tipo, você pede para a pessoa abrir um arquivo em Photoshop, se ela não é um designer, ela não vai saber. Mas se você pede para a pessoa fazer uma coisa no chat GPT, se ela não é uma puta especialista em inteligência artificial, ela vai saber. É simples. Nas outras ferramentas que vão surgindo agora também de geração de imagem, também. Então a gente tem que se ligar que, putz, o nível dessa revolução é gigantesco. Assim, a gente está falando de revolução cognitiva. A minha filha vai crescer e ela vai pensar em geração de imagem a partir de inteligência artificial. Então tem esse ponto que, para mim, cara, é fundamental. Assim, a gente tem que dominar a ferramenta. Ponto. Para mim, isso é condição simples. Assim. E eu tenho feito esse esforço de entender como que isso acontece, como que a gente trabalha esse briefing. Né? Assim, o prompt nada mais é do que um baita exercício de briefing. E a gente vai ter que cada vez mais ser forçado a ter bons briefings e boas ideias. Uma coisa que eu costumo sempre falar é, no seu prime, né, a pessoa designer ela tem que dominar 3 dimensões, assim, que é a ideia, a execução e o discurso. Boa parte da nossa carreira a gente gasta tentando aprender a executar as coisas muito bem. E aí nem sempre a gente consegue ter boas ideias, no sentido de ter ideias sólidas. E aí, por exemplo, vou fazer uma identidade minimalista. Isso não é uma ideia, isso é um como, mas não é um conceito claro e sólido. Então, nem sempre a gente sabe fazer isso. E muitas vezes a gente também não domina o discurso. Então, putz, eu executei uma puta identidade, não consigo defender ela bem, não consigo contar essa narrativa bem. Pô, não consigo criar campanha, né? Não consigo alimentar a galera de agência para criar uma narrativa do troço, não tem uma ideia clara, né? Eu concordo contigo. A gente ficou muito bom em aprender a mexer no software para ficar bonito, né? E a gente não... E tu sabe que essa história do aprender prompt, total, tô contigo, cara. Inclusive, prompt para mim, ele é a síntese da ideia, de tu descrever o que tu precisa, realmente simplificar. E tem uma outra coisa, cara, que eu uso bastante tecnologia, enfim, né, a gente já falou disso, mas desde que eu comecei a usar o ChatGPT há alguns anos já, eu ganhei uma habilidade, de lógica muito maior. Eu, assim, de pensar nos problemas de uma forma um pouco mais lógica. Então, quando eu vou pensar numa coisa, eu penso assim, não, cara, quais são as etapas que eu preciso fazer para isso? Porque normalmente quando eu vou fazer um prompt, eu posso fazer cascatas de tarefas que eu quero que ele faça. E não adianta eu preciso ser objetivo. E esse lance do objetivo te ajuda muito a clarear o pensamento, a clarear o que tu precisa. Porque a gente é muito prolixo, cara. A gente é muito... fala pra caralho, não diz nada. Né? E era tudo muito subjetivo na nossa área. E não tem mais subjetividade. Claro que não é que não tenha, não tô sendo radical. Existe, sempre vai existir. Mas para tu dar um input, ele dar um output de qualidade, que eu acho que é isso que todo mundo quer, tu tem que ser objetivo. Tu tem que ter cristalina na tua cabeça o que tu quer. Tudo bem que não precisa ser no primeiro prompt, mas aí tu vai aprimorando, vai indo, até tu chegar a um momento ali que tu sabe exatamente o que tu precisa e cara, isso é incrível, velho. E assim, ó, eu vou te falar, eu vi um cara falando esses dias, aquele cara que escreveu o Homo Deus, ele é um filósofo, não sei o nome do cara, mas ele é foda. E ele falou uma parada que é o seguinte, ó, a inteligência artificial, velho, não é uma ferramenta. Aí que tá, a gente tá, meu discurso é uma ferramenta, cara, não é uma ferramenta. Ele é um agente, tá ligado? Ele é uma coisa mesmo. Ele é uma parada assim que não é, por exemplo, a ideia do Photoshop, por exemplo, que a gente deu lá atrás, né? Não, o cara eu sempre dou o exemplo das câmeras digitais também. Quando tu também deve ter pego a época que não tinha câmera digital. E aí depois veio as digitais, daí todo mundo, os fotógrafos vão perder o emprego, não sei o quê. Cara, não é a mesma coisa. Entendeu? Parece ser porque parece uma tecnologia que é ok, mas não é. Não é, foi o que tu acabou de dizer. Vai mudar a cognição de uma sociedade. Tipo, vai mudar a forma que a gente faz as coisas. Tipo, um fotógrafo, quando ele pegou uma câmera digital,
agilizou o processo dele de trabalho e mudou um pouco a forma. Mas assim, ele tem que ir lá, ir no lugar, tirar foto, clica, ok, entendeu? É a mesma coisa. O cara que usa o Photoshop, antes que ele fazia na mão, mudou a plataforma, agora ele tá fazendo digitalmente, mas ele tá fazendo a mesma coisa. E com a inteligência artificial não é assim, cara. Com a inteligência artificial a gente não é linear. Tu modifica totalmente o jeito que tu faz as coisas e cria outras coisas, saca? Então, é uma coisa muito louca. E eu gosto muito, enfim, eu sou totalmente aceito, assim, sou vendido pra isso. Pode ser que daqui a 10 anos eu olhe pra trás, tamo tudo fodido, os robôs tomaram conta, sei lá, né? Tem aquele meio que, aquele negócio utópico, assim, né, de acontecer. Mas eu acho que é inevitável. O que nem tu falou agora também, dos artistas, claro que eu gosto muito de fazer uma ressalva aqui. Eu não sou ilustrador, então não é o meu trabalho que foi roubado para ser treinado lá, então eu ficaria puto também. Eu também acho que. Então, assim, é muito difícil, muito fácil falar quando não é o teu, né? Teu trabalho que tá lá. Então, os ilustradores, galera, realmente essa galera sofreu muito impacto e vai sofrer muito impacto de primeira, assim, são os primeiros caras e muita gente vai perder o trampo, meu. Vai mesmo, assim, não tem esse passar pano, não, porque sempre vai existir, não vai, velho. Não vai porque é o seguinte, o cara, um puta de um cartunista fodalhaço e, hoje em dia um diretor de criação foda, um redator foda, ele consegue gerar uma série de quadrinhos e tudo baseado, o mesmo estilo de desenho, entendeu? E é foda, cara, vai conseguir. Só que o que acontece? O cara que incorporar esse tipo de pensamento, ele vai ser muito foda pra sempre. Como tudo na vida, né, Quando tu vai te adaptando às evoluções e tu consegue fazer isso de uma forma minimamente com sucesso, tu vai seguindo o fluxo. Só que vai destruir um pouco o que tu fez atrás. Então, por exemplo, se tu fosse, eu sou um ilustrador e tal, de repente, a tua profissão do jeito que tu conhece não vai mais existir. Ela vai existir de outra forma. Tu vai existir de outra forma. Né? Que é utilizando do teu conhecimento, mas fazendo outra coisa. Né? Uma parte desse processo a inteligência vai fazer contigo, né? Pra ti. Sabe? É contigo. Enfim, posso estar sendo ingênuo, mas sei lá, eu gosto muito e acho que tem mais pra ajudar do que pra ferrar a gente, né? Todo trabalho que é ordinário, ele vai ser automatizado. E até aqui a gente, de diversas maneiras, a gente se escondeu atrás da habilidade de alinhar uma coisa num grid, conseguir compor uma coisa com hierarquia, criar uma tensão visual a partir do uso de uma imagem. Cara, isso vai passar a ser o ordinário. Quando a gente vê o que o Figma está propondo na criação de interface a partir de inteligência artificial, é porque alinhar componentes numa tela de maneira certinha, com hierarquia, cara, isso é ordinário. Puta, a gente tá falando que o nosso trabalho não tem valor? Pô, tem valor pra caramba. Tipo, a gente não... Mas ele, com o passar do tempo, ele vai ter menos. O que agrega e aporta muito valor naquilo ali é o propósito de cada componente que está presente naquela tela. É o propósito de tudo que a gente coloca num layout. É a ideia por trás. Cada vez mais, as ideias e a maneira como a gente representa, elas vão ter mais valor. E aí a gente vai ser obrigado a ter muitas boas ideias. Não vai mais só adiantar ter a marca minimalista, sofisticada, bonitinha, porque isso vai ser feito assim. O porquê dela ser minimalista e qual que é a história que a gente conta através disso e qual que é o jeito de achar uma lente específica ali, isso acho que toda frase que começa com a inteligência artificial nunca, ela envelhece mal, né? Mas isso vai demorar para a gente ter em termos de inteligência artificial, porque ela está lá para ser pedida e não para criar algo especificamente. E aí, quando a gente falava de criar, a gente estava falando de pegar nossas ferramentas e fazer surgir algo. E aí, agora a gente está falando do passo anterior. Criar algo antes intelectualmente sólido, para daí sim pedir para a máquina a execução. Assim. Então, entender que esse é um caminho e como que a gente evolui em termos de intelectualmente para aportar nesse caminho valor e caminhar com tranquilidade, assim, porque
A gente não volta mais. Eu não quero voltar mais para um ponto onde o Photoshop não tem inteligência artificial. Cara, que saco ter que ficar removendo coisas e cortando. Tá louco, pô, que saco. É isso aí, cara. Não, meu, tu falou tudo. Que saco, velho. Porra, que saco, a gente não estudou. E não é nem isso, assim. Eu não quero ficar recortando fotografia, velho. Eu não quero ter que ficar pensando em resumir um texto. Eu não quero, velho. Eu quero jogar 500 mil PDF ali e ele me gerar insights que aí sim, que nem tu tá falando, com o meu ponto de vista, eu vou encontrar um ângulo, uma lente que ressoe de verdade no público que eu quero, enfim. Aí eu vou estar falando de nuances humanas, cara. Exato. Sentimento, poesia, que daí é uma parada. E aí não tem nada a ver se um dia a inteligência artificial vai chegar nisso. Velho, eu tenho a seguinte conclusão. Enquanto é um ser humano, nós estamos fazendo de ser humano para ser humano, foda-se, tá tudo bem. Pra mim, entendeu? Quando chegar um dia que a inteligência artificial criar coisas sozinha pra gente e dar sentido pra. Quer dizer, isso já existe, tá? Na verdade, a inteligência artificial hoje, um robô gera conversas que as pessoas estão se apaixonando pelos robôs, velho. Estão se apaixonando. Isso já acontece, entendeu? Porque nós, seres humanos, nós damos significados e valores, cara, a coisas que às vezes não são tão complexas e sofisticadas, entendeu? A gente dá valor a coisas. Enfim, mas aí é um papo muito filosófico, eu acho que é um papo que a gente nem tá preparado pra nem discutir, cara, mas eu acho que as coisas vão acontecendo e é muito difícil tu prever, não é o que a gente tá querendo fazer aqui, né, mas é muito difícil o peixe entender da água, porque ele sempre ele tá dentro da água, entendeu? Ele tá dentro do oceano, tá dentro do mar, ele não consegue ver. É a mesma coisa que a gente tá aqui. A gente tá dentro do mar, velho. A gente não tá conseguindo ver em perspectiva. É fácil ver isso daqui a 10 anos, quando a gente olha pra trás e diz, cara, se eu tivesse comprado Bitcoin, fazia sentido hoje. Né? Então, enfim. Mas é isso aí, cara. Eu tô contigo. Eu acho que a gente tem que evoluir e passar pro lado mais complexo. Qual é o lado mais complexo agora? Executar, executar tá fácil, velho. Executar já tem máquina pra fazer, não é executar mais, né? É pensar na narrativa, é pensar no porquê que eu tô criando aquilo. Tem um ponto coisa mais também reflexiva, né? Assim, a gente não pode deixar que o nosso excesso de empatia nos trave, assim, da gente ficar discutindo coisas enquanto as pessoas estão avançando, assim, puta, vai acabar com o trabalho do fotógrafo. Aí você olha para o fotógrafo do lado, ele está usando inteligência artificial para produzir fotografia comercial a partir do conhecimento que ele tem. Com o Midjourney, um fotógrafo ou fotógrafa e uma pessoa que nunca fotografou na vida, quem produz a melhor foto com a mesma ferramenta? Cara, é a minha analogia, só que eu faço com o cinema. Dá na mão do Steven Spielberg o Runway, aquele, foda, 3, e dá pra mim. Quem tu acha que vai sair melhor, velho? É óbvio que o Steven Spielberg, porra. O cara tem toda a sintaxe, tem toda a gramática do cinema, tem todo o conhecimento fudido de tudo. É o cara que o cara vai fazer ficar melhor, velho. Né? O que não vai acontecer é o seguinte, se o Steven Spielberg não tivesse acesso ao inteligência artificial. Eu concordo que em algum momento eu passaria dele. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho um poder de processamento muito maior que ele. E ao longo do tempo eu vou fazendo tentativa e erro até chegar. Tu entende o que eu quero te dizer? Que se os dois tivessem, minha opinião, né? Que se os dois têm o mesmo veículo, o cara que já andou pra caralho, ele vai andar sempre mais na frente, óbvio. Mas se ele não tiver o mesmo veículo, eu acho que a distância vai diminuir. Porque acontece isso, assim, o fotógrafo, ok, o cara não vai ir por inteligência artificial. E o outro vai. Absoluta certeza que o cara que não vai, ele tá fadado. Claro, existem uns pontos fora da curva, né? Que é, por exemplo, como é que é o nome daquele fotógrafo foda, o Platô, né? Platum, um cara fudido que faz umas fotos muito foda, enfim. É um ponto muito fora da curva, assim, né? O cara já é conhecido por outra história, não é mais nem só o processo criativo dele. Tô falando nós aqui, réis mortais. O cara que não usar a mesma ferramenta, não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai ter que achar outro caminho, então, né? Que não é pela excelência da produção ou pelo
pelo volume. Isso aí acho que a gente tem não sei. alguns pontos, né? Porque, assim, primeiro que é bom essa analogia do Spielberg, que o Spielberg não seria melhor do que nós, porque ele executaria tecnicamente na inteligência artificial. Ele seria melhor do que nós porque ele contaria em cinema melhores histórias do que o que a gente contaria. Isso. O controle da narrativa e a maneira como ele, as ideias assim, seriam melhores em essência, né? Eu lembro de... Isso aí, não, isso que eu tô dizendo. Não, é a mesma coisa que você falou do fotógrafo, é a mesma coisa. O fotógrafo esse aí que tá usando inteligência artificial, ele tem noção de ângulo, ele tem noção de momento, ele tem noções, cara, de foto mesmo, né? Foto não é só tu clicar. Clicar é o de menos, velho. Foto é tu imaginar a foto, o ângulo, a sensação, o sentimento, a narrativa. Isso aí o cara tem, meu. Que nem o Steven Spielberg tem. Ele vai criar em 4 frames, ele conta uma história muito mais fodida que nós tudo junto aqui, entendeu? Por quê? Porque ele tem a manha disso. Então, né? Ter essa consciência, assim, e, cara, e às vezes lutar por outras coisas também, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando, tipo, putz, eu não indexaria artistas em inteligências artificiais pra gente não nem treinar a inteligência artificial para roubar artistas e nem permitir que outras pessoas copiem as artes e tomem como suas. Mas, se eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial onde os ilustradores conseguem, com privacidade, segurança, aportar, treinar com seu estilo para produzir ilustração, aí eu talvez tenha uma ferramenta que é muito interessante para o ilustrador. Porque é um saco fazer... É legal fazer uma tela, é legal fazer uma página, mas se eu tiver que fazer 30, é trabalho pra caralho. De um mesmo estilo, de coisas que ela já faz. Mas se eu consigo ter uma ferramenta que adianta para que eu aporte a ideia e a finalização e, sobretudo, a curadoria, que é uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver fortemente, a gente vai ter que aprender a ser curador daquilo que a gente está pedindo, cara, eu trabalho menos, mas eu continuo aportando muito valor a partir do meu olhar, da minha ideia. Então, assim, entender que coisas a gente pode cobrar da tecnologia que está aí, porque ela vai continuar, os produtos eles vão surgir aos montes, né? Assim, a gente estava falando de Midjourney e Runway. Aí agora você já daqui a pouco vai chegar o Sora, o CREA já faz vídeo, tipo... Mas, cara, nos conteúdos que eu gero, eu tô muito focado eu gosto muito de inteligência artificial e tô estudando isso. Inclusive, tô fazendo um curso do MIT agora. Tô CDF, tá? O que acontece? Eu tenho eu tenho um pilar de conteúdo no meu Instagram que é só ferramenta. Eu dou 5 ferramentas que eu testei, eu testo e tal, por semana. Velho, eu tenho um banco com acho umas 300 ainda. E cada vez mais. Então, assim, ferramenta vai ter muita ferramenta. É muita. Mas deixa eu te fazer uma provocação que é o seguinte, ó. Tu falou ali atrás que, eu não sei se eu concordo de colocar o nome dos artistas e tal, né? Porque, então não sei o quê. Ok, meu, se tu parar pra pensar, eu sei que eu vou tentar aqui articular para que... Porque eu não tenho uma opinião totalmente formada, mas o que eu penso? Cara, os artistas qualquer artista hoje, tu pegar o trabalho do cara, o cara não criou nada do zero. Ele nunca criou nada do zero. Ele sempre se inspirou em alguma coisa. Ele sempre se baseou o conhecimento dele, aquela técnica que ele chegou ali, em alguma coisa. Certo? Ele nunca do nada, totalmente do nada. Até que ponto é dele exatamente aquilo? Entendeu? Até que ponto aquele estilo é só dele? Ao ponto de não poder ser treinado ou copiado. Entende o que eu quero te dizer? Assim, até que ponto... por isso que eu tô dizendo que é delicado e eu também não... Quando é fácil falar dos outros, né? Porque eu também não tenho o meu trabalho lá, mas eu tô tentando Até que ponto é isso? Até que ponto o cara também já não se inspirou pra caralho e já não foi ele mesmo fazendo o treinamento dele, no caso, né? Claro que daí é uma pessoa, é diferente de um algoritmo, mas é que a tecnologia é isso, né, cara? A tecnologia tem esse lado dela, que ela é um lado desumano, né? Porque não é humano. Mas é tipo assim, cara, ela atropela, né? Ela vai fazer de muito mais rápido. Mas isso em qualquer área. Quando entrou a tecnologia, velho, ela vai
ela vai consumir dados e ela vai acelerar muito rápido, ela vai fazer isso. E é o que aconteceu agora, tipo, tudo bem, a gente tem milhões de imagens, centenas de milhões de trabalhos e coisas e tudo mais, e hoje o Midjourney consegue gerar, treinou tanto que ele consegue gerar, mas o que ele gera ali, aquele estilo que ele gera ali, cara, não é de alguém, entendeu? É um estilo, uma mistura de coisas que foram... Claro que de repente tem um artista que só faz daquele jeito, só usa aquele estilo, né? Mas não foi ele que criou aquele estilo. Não sei, cara, por isso que eu tomo cuidado pra falar disso, porque eu entendo o quão complexo é, né? E se não fosse complexo, não teria esse puta problema que a gente tá vivendo, assim, né? Minha questão com o indexar é que, primeiro, assim, a gente não indexa qualquer artista. Normalmente são, tipo, pessoas que têm assinaturas reconhecidas. E quando a gente indexa esse tipo de coisa, a gente está indexando um pacotinho de conhecimento que foi montado através de uma vida para chegar numa assinatura específica. E aí, em vez de criar algo original, a gente cria a caricatura do original. Né? Então, o Wes Anderson, ele não inventou as cores pastéis, ele não inventou o jeito ortogonal de filmar, ele não inventou o diálogo escrito a partir de um texto que é literário, tipo, mas a junção dessas coisas é uma invenção e uma assinatura dele. Para não falar do Tarantino, que é o cara que mais concatena referências todas juntas, mas consegue aportar um olhar único, justamente porque ele juntou isso ao longo de uma vida. Quando a gente incentiva isso, ou não é que a gente esteja incentivando, mas quando a gente permite que as pessoas façam isso, a gente tira delas o esforço de concatene você suas próprias referências para chegar nos seus próprios estilos e faça caricaturas desses outros estilos, sabe? Então, assim, não é que não pode existir mais alguém. Tá, mas aí, concordo, tá, mas para aí, olha só, entendi, mas fica nesse ponto que tu falou, ok. O que vai acontecer? Todo mundo será o Tarantino, perfeito, tá? Todo mundo começa a criar que nem o Tarantino agora. Velho, o que vai acontecer? Ser o Tarantino já não é mais, a régua sobe. A régua sobe, velho. Isso é que nem o Brasil, quando jogava futebol, todo mundo cagava pro Brasil. Até que todo mundo os jogadores começaram a sair pra fora do país, os treinadores fora do país, todo mundo aprendeu a jogar futebol, e agora, agora o futebol é outro nível. Entendeu? É esse patamar que acontece. A tecnologia pasteuriza o conhecimento. Tipo, todo mundo vai ter muito conhecimento parecido. Todo mundo vai ser bom? Não. Por causa que quem continua sendo bom e se mantendo bom, vai um passo acima. O Tarantino vai ter que dar um passo acima também. Tô dando exemplo aqui, a gente tá papo de boteco, né? A gente tá aqui trocando ideia. Não que o Tarantino tá preocupado com isso. E eu também, cara, se eu tivesse meu nome usado pra... Também tem outra coisa, se o meu nome tivesse sido indexado lá, cara, eu não tá... Quem é o nome indexado, velho, não tá preocupado. Ao menos não deveria estar. O cara não tá mais preocupado, o cara já se virou uma referência pop, né? Uma referência cultural, velho, no negócio dele, e é quase um privilégio tu ser, tu tá marcado lá, tu tem um estilo teu, se tu botar lá estilo Léo Becker, por exemplo, né, que não é o caso, vai acontecer de os caras, eu ficaria muito feliz com isso. Eu acharia que tu tá em outro nível daí. Né? Também tem isso, outra ponta você não acho que quem tá com problema disso é porque... Na outra ponta você tem o Wes Anderson chateado porque ele virou trend, né? Tipo, porque você começa a criar caricaturas de estilos, assim. Mas assim, se todo mundo for o Tarantino, tá ótimo, porque conjunto. O Tarantino não é o sangue, a gente tá falando da quantidade de sangue, do jeito de filmar as coisas e dos pés. Não, a gente tá falando que é um conjunto gigante de referências, mais que é ele mesmo, que é um olhar específico. Que é o que a gente faz em essência. Assim, Isso. Em essência, tipo, a gente cria assim. Isso aí. E outra, quem não vai ser Tarantino nunca será Tarantino, cara. Não interessa a ferramenta que tu der pro cara, velho. O cara não vai ser um Tarantino, entendeu? Assim, não vai, velho. Mas quem já é bom vai ajudar quem já é bom. Vai facilitar o potencial do cara. Eu acho. Não, super. Entendeu? Acho que a inteligência artificial tem esse poder, cara.
É tipo uma armadura, que se tu é um cara ruim, que nem eu fiz uma palestra um dia desse de inteligência artificial, e sobre o negócio de designer, os caras preocupados às vezes, não, mas agora o cliente, qualquer um, pra botar lá um prompt, vai ter uma arte. Não, velho. Se fosse assim, entendeu? Tava resolvido o problema do mundo. Não é, cara. Não vai. Um cara que é ruim, ele vai seguir sendo ruim com inteligência artificial. Por quê? Porque ele não vai saber perguntar, ele não vai ter, que nem tu tá dizendo. O que o Tarantino tem, que é o poder de juntar várias referências junto com a técnica, junto com... O ruim não tem isso, velho. Mesmo que o algoritmo tenha todo esse poder, o cara não sabe nem pedir para o algoritmo. Ele nem entende as nuances do Tarantino. O cara que não é bom, entendeu? Ele nem entende as nuances, ele nem entende essa que o Tarantino tem esses... Ele não decodifica isso, cara. Sacou? Não chega nisso. A gente nisso. É muito generoso. Então um cara que é às bom, vezes a gente é muito bom. generoso com a gente mesmo, né? No sentido com a humanidade. Porque, cara, não é que todo mundo vai fazer. Assim, não vai. Assim, quantas pessoas que você conhece que não são designers ou que não são do mercado criativo de maneira geral estão interessadas em gerar imagens de inteligência artificial com propósito criativo? Pouquíssimo, né? E aí quando você vai peneirando ninguém, né, ainda mais, assim, qualquer um agora vai poder ser um Spielberg, vai poder ser... Não vai, porque quantos Spielbergs existem? Só um. Assim, tipo, quantos Scorsese existem? Só um. Né? Assim, tipo, a gente vai continuar mantendo esse padrão, assim, mas, então, acho que é uma preocupação que é muito generosa com a gente, que, putz, a genialidade do ser humano, mas, cara, não é todo ser humano que é gênio, assim, são só alguns. A maioria de nós, a gente é mediano. Não, e outra, isso aí. Cara, isso aí, velho. É isso aí. E tem outra coisa. A gente não é um ser tão complexo assim. A gente acha que somos mega complexos e profundos. E os caras... Mano, não somos tanto assim. Isso, no ponto de vista de dados e análise, nós somos muito previsíveis. Nós somos muito, cara. Quando tu acha assim que não, uma máquina, um algoritmo nunca vai conseguir escrever uma poesia, velho. É óbvio que vai. Com o mesmo sentimento. Tu entende? Porque é quantificável, cara. Na nossa cabeça não é, porque a gente tem um lance de hormônio junto e emoção. É muito fluido e realmente complexo na nossa cabeça. Mas quando tu joga isso para um espectro tecnológico e de números e dados e quantificável, não é, entendeu? Então a gente fica nesse sonho que o ser humano é o mais pica da galáxia, e não é, entendeu? Nós não somos, cara. Inclusive, agora a gente tá criando uma parada que vai ser mais inteligente que a gente. Daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter uma parada mais inteligente que a gente. Uma coisa mais inteligente que a gente, que até hoje não existiu. Quer dizer, inteligente até por ali, né? Porque uma planta é mais inteligente que a gente em alguns aspectos, né? Se tu analisar assim, né? Mais filosoficamente. Essa palavra é boa, Léo. Enfim. Irmão, muito obrigado. Não, dizer que essa palavra, pode falar. Assim, pra finalizar, tipo, essa ideia de ser mais inteligente que a gente... Não precisa finalizar. Eu ia puxar esse assunto, mas qual palavra que é boa? Essa ideia que eu não entendi. Putz, a máquina vai ser mais inteligente que a gente. Eu acho que, assim, ela já é, porque ela consegue concatenar um universo de dados que a gente jamais vai conseguir, mas a gente não pode permitir que ela seja mais sábia do que a gente. Então, a sagacidade, a leitura fina, a capacidade de fazer conexões improváveis, de entender contextos que não estão claros, que não estão nítidos ali, a gente tem que dominar isso, cara. A máquina não vai dominar essa parada, entendeu? Cara, mas, irmão, aí que tá. Meu, um dia eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te chamar, tu. Vou te convidar, vou convidar o Roberto Martini também, da Flag, que eu sou apaixonado, eu adoro ele, e graças a Deus, no final da minha vida, final não, né? Metade da minha vida, eu consegui estreitar um relacionamento com ele. É um cara que eu gosto muito há muito tempo. E ele gosta muito desses assuntos, enfim, né? E a gente vai trocar uma ideia junto também. Irmão, tudo que tu disse agora, a máquina vai fazer tranquilamente, cara. Entendeu? E aí que eu quero te dizer, qual é o ponto? Foda-se que a máquina
Faz, velho. Entendeu? Tipo, é mais que nem fosse um outro ser humano, cara. Entendeu o que eu quero te dizer? Tipo, existem vários seres humanos. Eu acho que a gente tá querendo. Parece na nossa cabeça que a gente tá querendo competir com a máquina, cara. Parece que a gente tá sentindo ciúminhos. A gente tá com ciúmes. Que existe uma coisa mais importante que a gente. Sendo que um monte de coisa mais importante que a gente. Entendeu? E tudo isso, cara, esse lance de análise complexa, de expressar sentimento, expressar insights, expressar tudo isso é só uma questãozinha de alguns meses a mais e a gente vai chegar nisso. Mas não tenho dúvida disso. A questão pra mim não é mais essa. A questão pra mim é como nós, como sociedade, a gente vai se rearranjar, mas isso aí não é nem nós que vamos pensar, o capitalismo faz isso sozinho, rearranjar a nossa vida. Qual é o sentido, assim, sabe? Tipo, beleza. Eu gostaria de não trabalhar mais na minha vida e existissem máquinas e coisas acontecendo e a gente poder pintar. Eu quero pintar, velho. Eu quero correr, eu quero andar de caiaque, quero viver a vida, sabe? Entendeu? E a gente não precisar mais ter esse senso, esse sentido de vida que a gente tem hoje, que é trabalhar, que é construir. Entendeu? O que eu quero te dizer, assim, o ponto que eu quero. Pra mim é ponto pacífico. Meia dúzia de. Não dá ano. Não dá ano, cara. Nós já vamos ter exatamente isso, assim. Só que, e aí daí? O que a gente vai fazer daí? Entendeu? Como é que nós vamos ressignificar essa corrida louca? Pra onde é que vai ser essa corrida louca que a gente tem no dia a dia? A gente vai precisar conhecer um mundo que a gente não conhece. Esse é o ponto que eu fico pensando, sabe? Que aí muda a lógica da vida. Aí é um papo bem amplo. Não conhece. E o ser humano não tá preparado pra isso. Não, o ser humano não tá preparado pra isso. Sabe, o ser humano, real, não tá preparado para viver a vida. O ser humano, a gente não tá preparado, que a gente, desde que eu me conheço por gente, é uma rotina e um objetivo, estudar e aprender para trabalhar, para conquistar, para comprar uma coisa, e, logo não terá mais essa lógica. Não será mais assim, não sei como será, né? Se eu soubesse, estava rico. Não será dessa forma mais, porque a forma de produção de valor vai mudar. Né? Não somos nós mais que vamos agregar tanto valor à cadeia criativa. Não vai ser mais, cara. E essa utopia aí de que só o ser humano conhece outro ser humano, isso aí é ridículo. Isso aí pra mim é ridículo, velho. Porque isso aí, assim, ó, é uma questão de ponto de vista só, e qualquer máquina hoje, nos dias de hoje, já consegue ler melhor uma pessoa do que uma outra pessoa, entendeu? Se colocar no lugar e tudo mais, enfim. Então, é um papo bem complexo, e não somos apenas nós que estamos discutindo isso, né? Isso é o que todo mundo também tá aí, né? Quer dizer, todo mundo não, né? A grande maioria nem tá ligado nisso, mas eu acho que quem tá escutando aqui ao menos tá por dentro, né? Enfim. Regis, muito obrigado, irmão. Que papo massa. Demorou, mas saiu. E eu queria te agradecer. E eu queria que tu deixasse as palavras finais de esperança pra Terra, que a gente acabou de terminar com a sociedade. Palavras finais aí e deixa teu recado, irmão. Não, assim. Pra galera que nos escuta. Pra mim é só esperança, assim. Eu acabei de ser pai. Eu tenho muita vida pela frente ainda, assim, porque eu quero acompanhar tudo. Não, mas mas assim, ó, eu tô total. E tudo que eu falei agora não é nada apocalíptico. É muito pelo contrário. Eu até penso o seguinte, cara. Imagina só nós se livrar do câncer, velho. Imagina só tua filha poder durar até 150 anos, cara. E é o que vai rolar. A tua filha vai durar, assim, no modo normal de vida, a 120 anos, cara. Tranquilamente. Entendeu? Por quê? Porque a tecnologia avançou e a gente resolveu vários problemas, né? Só que seres humanos que criam problemas, a natureza não tem problema nenhum. É nós que criamos os problemas e a gente vai criar outro. A gente vai criar outros problemas, entendeu? Então é isso. Desculpa te cortar, mas é que eu me empolguei. Não, vamos nessa, assim, tipo, cara, obrigado pelo papo, assim, é muito bom, né, assim, passar um tempinho falando, assim, da trajetória também. Nem sempre a gente faz isso, né? A gente vai só vivendo e as coisas vão acontecendo, assim.
E é muito especial chegar aqui, assim, olhar para trás, ver quanta gente boa trouxe a gente aqui, e poder compartilhar parte dessa história, que é parte da história de muita gente, também é muito bom. Assim. E é isso. Assim, vamos nessa. Ansioso pelos próximos passos, ansioso pelo futuro. E a gente trabalha para que ele aconteça, né? Assim. Cara, é muito bom que tu falou que é real, né? A gente nunca fala muito da tua carreira, né? Tu não tem essa oportunidade. Não tô falando que tu tem uma oportunidade. Tô dizendo que não é todo dia que tu levanta e conta a tua história. É isso que é uma coisa que eu descobri aqui no podcast. Porque as pessoas, elas não vi. Só se tu faz análise, e mesmo se tu faz análise, tu vai fazer isso 1 ou 2 vezes. Depois tu já não conta mais a tua história toda de novo, a não ser que tu mude de analista. E é legal, cara. Eu me sinto muito honrado de ouvir muita história, assim, das pessoas, sabe? Eu acho... Mesmo no trabalho, né? Muito, assim. Então, obrigado, cara, por tu ter compartilhado. No trabalho, quando você tá lá, normalmente você sei lá, vai pro bar conversar, você conversa sobre o problema atual, né? Putz, esse cliente, essa questão, tipo... nem sempre a gente tem tanta oportunidade de falar das histórias. A história de Ricardinho mesmo, assim, tipo, eu conheci a partir aqui do podcast. Tipo, eu tava trabalhando com o Ricardinho, o Ricardo Bezerra, todo dia. Então, assim, tem isso. Lá no Itaú mesmo eu falei já pra gente abrir lá um espaço para puxar a capivara de todo mundo, assim, porque todo mundo tem histórias incríveis, assim, de trajetória mesmo, assim, que a gente nem sempre tem a oportunidade de conversar e trocar. E é muito doido, porque as histórias das pessoas fazem um retrato muito fiel delas. Renan Visoto, que teve aqui, cara, Renan é uma pessoa... O Renan é maravilhoso, um beijo pra ele. Nossa, muito querido. Cara, conhece o mundo e fez parte da jornada dele, conhecer o mundo, assim, aí quando ele fala de que na infância dele se mudou muito, assim, tipo, o pai dele mudava muito, ele lá... Putz, aí começa tudo a fazer assim, pô, faz total sentido, assim, o jeito que Renan é hoje, assim. Tudo. Eu até falei que o pai dele era caminhoneiro, né, tipo, meio caminhoneiro, assim, o cara vivia viajando. Então, assim, pô, é legal conhecer as trajetórias, assim, porque a gente entende um pouco mais de cada um, assim, como que a pessoa é no final. Então, pô, baita oportunidade. Não, e no final a gente acaba vendo que todo mundo tem várias histórias parecidas, né? Isso é muito legal também. Tu ouviu uma história de um cara que, puta, é parecida com a tua história, cara. Que nem tu falou agora de tecnologia, generalista e tal. E às vezes passa alguém por aqui também que tem isso. Eu, puta, me identifico, cara. Olha que do caralho. Encontrei mais um. E quem tá escutando isso também. Isso que eu acho que é o poder do podcast, né? Poder também da comunidade, da galera. Enfim, é isso aí. Gente, obrigado por quem escutou até aqui. Gostaria de deixar encarecidamente um pedido de deixar um like aqui, ou sei lá, um joinha, faz alguma coisa aí pra ajudar a chegar mais pessoas. Vou deixar aqui também os contatos do Regis pra mandar e-mail pra ele, pra achar o site dele, adicionar no LinkedIn, enfim. E era isso. Muito obrigado, Regis. Tamo junto. E a gente se vê na próxima.